a todos, é um prazer voltar a estar convosco, agora neste treinamento linkado à produção de videoaulas. Como a Sayonara e o Helder já referiram, o objetivo hoje é fazermos uma sessão mais curta, mais focada apenas neste segmento de produção de material pedagógico de videoaula. Vamos procurar ser aí o mais didáticos e o mais objetivos possíveis e depois, naturalmente, esclarecermos as dúvidas que surgirem. A produção de videoaulas surge precisamente neste desafio, não é? Da nossa empresa, linkada a este desenvolvimento de soluções, em que pretendemos continuar a fortalecer a nossa oferta pedagógica de todo o nosso ecossistema, como vocês já têm vindo a entender, que de facto foca uma série de funcionalidades, mas também a possibilidade aqui das aulas, das videoaulas, fortalecendo e acrescentando também mais às aulas digitais. Ou seja, o propósito das videoaulas surge também numa dinâmica não só de reforço e autoaprendizagem dos alunos, mas também, e sobretudo, numa dinâmica, na possibilidade dada aos professores de fazerem estratégias como uma aula invertida, em que os alunos assistem ao material disponibilizado nas videoaulas e depois fazem outro tipo de atividades em sala de aula. Por isso, há um mundo dentro também desta dinâmica do material pedagógico digital que envolve depois muita criatividade dos próprios professores, mas também a forma como nós os encaminhamos a usar este material de uma forma inovadora. E é nessa dinâmica que nós estamos sempre a trabalhar e a incentivar as pessoas que trabalham connosco para continuarem a trazer o seu conhecimento científico para esta nossa metodologia. E por isso, uma das questões que fazemos a nós próprios e que lançamos também aos professores que trabalham connosco é o que é que se espera desta produção das videoaulas, não é? É de facto a possibilidade de termos aqui uma abordagem inovadora, mas também atual, ativa, interativa, que permita estes diferentes cenários de aprendizagem que eu falava há pouco, ou seja, não só reforçar, complementar as aprendizagens concretizadas em sala de aula presencial ou online, em diferente, mas garantindo aqui, sobretudo, a possibilidade de fazer estratégias de apoio ou de reforço escolar, estratégias de aula invertida, e para isso é necessário que estas produções tragam aqui algumas palavras-chave, não é? Algumas dinâmicas que nós consideramos fundamentais e que passam muito pela capacidade dos professores fazerem este engajamento com os alunos, de trazerem coisas também inovadoras para esta produção, canalizando todo o seu conhecimento científico e interagindo com os alunos dentro daquilo que é uma videoaula, em que sabemos que naturalmente existe uma comunicação unilateral, mas em que é expectável que exista também uma capacidade de envolver o ouvinte, envolver o aluno, trazer aqui realmente esta modernidade, esta capacidade de envolver e trabalhar realmente os conceitos de uma forma diferente, interagir com eles. E isso é claramente fundamental, não é mesmo, Helder? E para isso nós temos vindo a trabalhar precisamente nesta sequência, temos efetivamente alguns exemplos e um deles que gostaríamos de vos mostrar, para depois desconstruirmos aqui alguns princípios fundamentais na própria produção. Exatamente, Fernanda. Antes de mais, bom dia a todos. E realmente torna-se aqui muito importante, antes de vermos o que pretendemos que seja feito, os cuidados que devemos ter, vamos começar aqui por um exemplo para realmente
vocês entenderem que para além da videoaula existe também o quiz e verem como é que o próprio aluno visualiza essa videoaula e como é que ele vai depois também aplicar os conhecimentos que nós trabalhamos na videoaula, está bem? Vamos ver aqui um exemplo e já voltamos. Vamos lá. Temos aqui a visão já no nosso aplicativo de celular ou de tablet, está bem? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula anterior, nós aprendemos sobre a localização do nosso sistema, o sistema solar no universo, mais especificamente na galáxia, na Via Láctea. Também aprendemos um pouco mais sobre o nosso astro maior, o Sol. E nesta aula, nós iremos estudar sobre os astros, que também fazem parte do sistema solar. Esses astros que nós iremos estudar na aula de hoje são os planetas. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês reflitam sobre ela. Como vocês definiriam um planeta? O que é um planeta? Cientificamente falando, planetas são astros que giram em torno de uma estrela e não emitem luz, apenas refletem a luz da estrela que orbita, como é o caso dos planetas que fazem parte do sistema solar em relação à nossa estrela central, que é o Sol. Como podemos observar por meio do esquema do sistema solar, o Sol está distante dos outros planetas, certo? Mas quão distante seria? Quando os planetas estão em órbita, em algum momento eles ficam mais próximos do Sol. Observem o movimento de órbita do nosso planeta Terra. Durante esse movimento, quando ele está mais próximo do Sol, esse ponto mais próximo se chama periélio. Já quando o planeta, em sua órbita, está mais distante do Sol, esse ponto mais distante é chamado de afélio. Vocês sabem o significado de periélio e afélio? Vamos descobrir juntos? Em grego, peri é ao redor, perto, mais hélios, Sol. Apo é afastado e hélios é Sol. Também temos a distância média do Sol em relação aos planetas. Esses planetas, de acordo com a distância em relação ao Sol, são classificados como planetas internos, que são os que estão mais próximos do Sol, e planetas externos, que são os planetas que estão mais distantes do Sol. Então, nesta aula, nós iremos conhecer melhor sobre os planetas internos, ou seja, os planetas que estão mais próximos do Sol. Olhando aqui o nosso esquema, nós iremos começar então por Mercúrio, o planeta que está mais próximo do Sol. Como podemos observar, Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. E apesar de estar mais próximo do Sol, ele não é o mais quente não, viu? É um planeta rochoso com muitas crateras, constituído basicamente por basalto, silicato e ferro. Inclusive, ele também é conhecido como Iron Planet. Em inglês, significa planeta de ferro. Mercúrio também é o planeta mais rápido do sistema solar. Para vocês terem uma noção, um ano em Mercúrio, que é o tempo que ele demora para fazer toda a volta em torno do Sol, corresponde a 88 dias aqui para nós. O próximo planeta que iremos conhecer é conhecido também como Estrela d'Alva, e ele é muito, mas muito brilhante. Estou falando de Vênus. Muito bem, nós não vamos ficar aqui assistindo a toda a videoaula sobre os planetas, mas queríamos avançar aqui só um pouquinho para verem depois, então, a dinâmica do quiz de avaliação. Aqui está, vamos ver só o finalzinho da videoaula agora, para depois vermos como é que também o aluno interage no aplicativo. Vamos ver, ó. Sendo o primeiro voo da história em outro planeta. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os planetas internos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Muito bem. Depois de assistir, o aluno tem então no aplicativo o quiz de aplicação dos conhecimentos. O aluno vai realmente lendo as questões, respondendo e no final ele vai ter
o feedback imediato do seu desempenho. Vamos ver agora, aqui está, 100%. E na plataforma, o professor tem todo o relatório detalhado do desempenho dos alunos. Então, isto aqui para vocês entenderem que é a videoaula mais o quiz, e se repararem, a videoaula não foi só passar, houve ali momentos de interação, tenta-se desconstruir também, e a importância do suporte digital também nesta videoaula, não é? As palavras-chave, as imagens, temos também de terem atenção a essas dinâmicas. No que diz respeito à estrutura da videoaula, vamos então sempre iniciar pelas boas-vindas. Não necessitamos de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque não sabemos quando é que o aluno vai assistir, não é isso? Mas este pontapé de saída para a videoaula realmente é importante porque aproxima a videoaula do aluno, está bem? Este abraço no aluno para que realmente ele se sinta acolhido. Temos sempre aí, no início da videoaula, uma situação-problema, uma citação, uma imagem que vai realmente lançar a descoberta da videoaula para se passar realmente à problematização, à demonstração, à exploração daquele conteúdo e depois sempre esta síntese, como fazia a colega aqui no final. Ok, vocês hoje viram então sobre os planetas, as suas características, e agora é hora de vocês irem lá aplicar os conhecimentos no quiz. Até já! Ou até à próxima aula, podemos realmente criar este diálogo interativo com o aluno para que realmente não seja só uma exposição ali de informação. Perfeito? Quais são então as ferramentas que necessitamos para realmente darmos início aqui à criação das videoaulas? Nós vamos ter sempre aquele roteiro, vocês já sabem, aqui o roteiro é um pouquinho diferente, a Fernanda já nos vai explicar esse roteiro, que será em uma planilha de Excel, tá bem? Nós vamos disponibilizar o nosso módulo de gravação de videoaulas, que é o WeCapture, que ele vai permitir gravar a nossa tela. Podem usar outras dinâmicas também para criarem os vossos vídeos, e depois nós vamos mostrar aqui como é que subimos lá o vídeo, não é? O MP4 na plataforma para realmente ela comunicar depois com o aplicativo. E também este acesso ao EUA, não é? Que é esta plataforma que vocês já conhecem, mas onde é que nós vamos realmente importar a videoaula para criar lá o quiz de aplicação. Começando pelo princípio, como eu tinha dito, não é? Para nós chegarmos a esta videoaula dourada de sucesso com a medalha, a Fernanda vai dar aqui estas indicações, não é, Fernanda, da importância do planejamento, que os colegas já sabem, porque já falamos sobre eles na criação das aulas digitais, mas que se torna importante só relembrar aqui para não esquecermos da importância também desse roteiro na criação de uma videoaula, não é? É isso mesmo, Helder. Não vou ser muito repetitiva, mas sendo, porque quando as coisas são importantes precisam de ser reforçadas. Naturalmente que neste processo de produção o planejamento entra aqui como importante e fundamental. As mesmas razões que o planejamento na produção das aulas digitais é fundamental para nós sabermos exatamente o que é que está sendo produzido, para não existir repetição de material pedagógico, para existir também um entendimento de parte da equipe pedagógica e também de toda a equipe de produção daquilo que está sendo concretizado, e por isso, neste processo de planejamento, existem sempre aquelas perguntinhas que temos que fazer de forma a conseguirmos elaborá-lo e partilhá-lo com a equipe pedagógica. Estamos a falar de entendermos perante o tema que vos vai ser atribuído o que é que vão trabalhar, não é? Adaptarem sempre o discurso, adaptarem naturalmente o nível de complexidade do tema à faixa etária para a qual estão a trabalhar, em função naturalmente da BNCC e do ano a que foi determinado. Responder também aos objetivos, e aqui é muito interessante também entender os porquês ou para quê que este conteúdo está sendo
que esta videoaula está sendo produzida em reforço de aprendizagem, quais são os objetivos específicos que queremos trabalhar e complementar com esta videoaula. O tempo aqui é particularmente importante porque a nossa metodologia, a nossa estratégia tem vindo a trabalhar todas as videoaulas em espaços muito, muito curtos, ou seja, de 3 a 5 minutos de videoaula, naturalmente o Fundamental 2, 5 minutos, no Fundamental 1 é mais provável que as aulas possam ter menos tempo, mas o nosso objetivo é garantirmos pequenos momentos, pequenas videoaulas, porque nós sabemos que o nível de atenção dos nossos alunos é cada vez menor, não é? Então, a nossa estratégia passa por dividirmos um tema em mais do que uma videoaula, mas em que as videoaulas são efetivamente curtas. Este objetivo é claro, faz parte da nossa estratégia e representa, ao nível do planejamento, algo também muito importante, que é, se eu só tenho 5 minutos para falar sobre um determinado tema, eu tenho que ser muito objetivo relativamente àquilo que eu quero falar e relativamente àquilo que eu quero que os meus alunos aprendam, não é? Não há muito tempo em 5 minutos para repetirmos ideias ou sermos mais redundantes em algumas questões. Temos que ser bem objetivos e para aí o planejamento é fundamental, não é mesmo, Helder? Exatamente, nós temos que aproveitar esse espaço de tempo curto, que sabemos que o aluno vai estar ali com todo o foco, toda a atenção, para prender ele e garantir então que nós exploramos efetivamente as ideias necessárias. Daí que, por exemplo, cada temática vai ter então em torno de 3 a 5 videoaulas para, por exemplo, esta videoaula exemplo, não é? Que era sobre os planetas internos. Depois tínhamos uma outra videoaula que são os planetas externos, não é? Aqui para realmente explorarmos unidades menores de conhecimento e garantir que o aluno realmente ele explora, constrói conhecimento efetivo. Então, vocês vão ter acesso a esta planilha, que é então o roteiro. Nós sabemos que para um bom filme é necessário realmente um bom roteiro. Então, é preciso dar atenção especial a este roteiro, desde a sua introdução, a sua dinâmica inicial, para garantir realmente esta construção efetiva daquele conhecimento que está a ser tratado. Neste roteiro, com base na temática, nós já vamos subdividir no número de aulas que consideramos apropriados para a exploração daquela temática, com o quiz de avaliação, está bem? Para além do quiz de cada videoaula, não é, que tem em torno de 3 questões por videoaula, vamos criar um quiz inicial anterior sobre toda a temática e depois no finalzinho também 5 questões. Vamos pensar aqui que já vamos deixar prévio um diagnóstico, temos depois por videoaula as suas 3 perguntinhas e aqui no diagnóstico, no final, vamos deixar então as 5 questões que abrangem, vão verificar se eles conseguiram aprender efetivamente sobre toda a temática. Perfeito? Até agora, joinha? Ó, já estou a ver aí a joinha. Ó, perfeito. Vamos. Isto é sábado, a gente vai avançando. Então, o que esperar de uma videoaula? Esta é a grande... Olha, agora está saindo aí só joinhas. Agora, ó. Então, o que esperar de uma videoaula? Aprofundamento científico, como é lógico, não é? Somos todos profissionais da nossa área científica, então conhecimento efetivo daquela temática. O suporte digital, nós vamos ver aqui alguns cuidados que é necessário ter, mas tem que ser realmente moderno, qualidade, apelativo, tem que ser atrativo para o aluno. Temos efetivamente de interagir tanto no discurso ou também é necessário terem atenção a esta interação com o conteúdo. Podemos grifar, se estivermos usando, por exemplo, uma aula que foi desenvolvida lá no WeCreate, que estamos a desenvolver lá, como vocês já têm toda essa experiência.
temos naquele modo interação, não é? Canetinha, o marca-texto, destacando. Mas estamos apresentando em partes. Beleza, mas vou com o meu discurso, com a minha entonação, puxar a atenção do aluno, destacando aí realmente momentos importantes. Por isso é fundamental o uso da linguagem não verbal. Estávamos fazendo uma capacitação, não é, Sayonara? Eu estava dizendo, se eu estiver na minha videoaula falando direitinho aqui, quietinho, o discurso até pode ser maravilhoso e o suporte digital também, mas o aluno coloca na velocidade 2 para aquilo acelerar e a construção do conhecimento fica para segundo plano, não é? Então aqui gestos, este tipo de interações que eu consigo criar com o meu aluno, elas são fundamentais. Elas são fundamentais para realmente criarmos esta proximidade, ok? Para isso, linguagem objetiva, como já falamos, direta, não necessitamos de estar repetindo as ideias continuadamente. Se o aluno quer ouvir outra vez, ele puxa para trás um pouquinho e ouve novamente. E lembrem também que devemos ter esta correção linguística. O que é dito e gravado fica lá. Então, se eu, por exemplo, trouxer vícios de linguagem como falando, em vez de falando, eu não estou indo bem. Se eu trouxer mesmo uma dicção de palavras que não fica clara, que garante realmente ali todo o padrão de qualidade wiki que vocês sabem, não é? Para trazermos toda essa dinâmica, realmente depois fica comprometido. E também ortográfica, a legibilidade, garantir que tudo aquilo que é colocado na tela, o aluno vai ver, por exemplo, no celular ou no tablet. Se eu coloco uma imagem ou um mapa, por exemplo, estávamos falando aqui de geografia, não é? Se eu tenho um mapa que ele já não tem visibilidade nem na tela do notebook, que fará não é? Que fará no celular ou no tablet. Então, termos algum cuidado aí com a legibilidade. O que é que se pretende? É realmente trazer esta perspectiva de construção do conhecimento naqueles 3 a 5 minutos e que realmente traga não só a informação científica, mas sim também esta descoberta, esta construção. Ela é fundamental, porque se eu estiver lá lendo só, não é? Eu acabo por não garantir aprendizado. Daí é fundamental que nós também não nos prendamos só ao que nós queremos dizer. Por exemplo, nós temos às vezes aulas em que se nota claramente o professor olhando para o lado, lendo para o lado. Isso desmotiva. Se eu, por exemplo, não olho para a câmara, quando estou explorando o conteúdo, não passa credibilidade para o aluno. Então estes pontinhos nós temos de ter em atenção na hora de estarmos criando, ok? Quanto ao suporte digital, vamos lá ver aqui algumas premissas. Por exemplo, olhem aqui, vamos imaginar que eu sou um professor de física, vocês que sabem que eu sou de história, para mim é muito fácil agora falar de física, vamos lá ver, se eu estiver dando ali a força da atração, da tração ali, de arrastar, se eu trago esta imagem estática, que é normalmente a que é explorada num livro, e eu não estou nem aproveitando, por exemplo, o potencial de um suporte digital. Então, se eu trago um vídeo que, enquanto eu estou falando, está tendo movimento, está mostrando realmente ao aluno o que é o arrastar, eu estou a ser realmente mais dinâmico. Ok? Se eu, por exemplo, tenho um GIF, aqueles GIFs que já são um pouquinho antigos, já estão até ultrapassados, para mostrar ali o movimento da Terra. Se eu trago antes um vídeo 3D que, enquanto eu falo, enche a tela, traz realmente esta visão mais realista e mais engajadora, eu estou também motivando e assegurando maior aprendizado. Tá? Professores de matemática, que eu vi aí, acho que é o Lucas, que já vi aí também, se eu estou explicando aqui o Teorema de Pitágoras, não é? E estou só passando a fórmula, por exemplo, se começo pela fórmula, já comecei de forma menos construtivista, não é? Deveria ser ao contrário. Mas quando eu vou sintetizar as ideias, eu coloco esta imagem estática, eu não estou também a aproveitar o potencial
da tecnologia, estou a ser muito livresco, não é? Estou a remeter muito àquela imagem estática. Então, tentar trazer algumas animações que vão acompanhando a explicação. Eu estaria agora explicando que um cateto com um quadrado, não é, Lucas? Essa explicação científica que todos nós sabemos, e que a animação vai acompanhando ali em tempo real com a voz. Então, trazer também esses efeitos mais animados que vão trazer uma exploração mais dinâmica do conteúdo. Quem depois estiver mais à vontade com diferentes ferramentas, criar animações, ou então a apresentação gradual das informações, também é sempre válido. Está bem? Por exemplo, professores de Química, e a Sayonara, agora vou eu tentar também na Química, eu hoje me comprometo, Fernanda, aqui com Física e Química, fugir da História. Se eu tenho a tabela periódica, mas ela está ali, e é aquela que nós estudamos, eu já soube a tabela periódica toda, não é? Porque já estudei isto há muito tempo. Só que o que é que acontece? Depois da prova, quase que ninguém já se lembra dos símbolos químicos e tudo mais. Se eu, na minha explicação, eu trago a desconstrução da organização, por exemplo, da tabela, em que traz movimentos, traz cores, traz realmente uma apresentação gradual de cada um aqui dos grupos, e vou explorando o que é que significa realmente cada uma destas dimensões da tabela periódica. Eu estou a trazer uma visão diferente e inovadora, e que realmente permite aos nossos clientes garantir que o próprio investimento no nosso projeto, ele é muito melhor do que aquilo que já está visto, não é? Se nós trouxermos exatamente um vídeo como ele existe já no YouTube, que acaba por ser de 3 minutos, com a pessoa lá só explicando, nós temos que desconstruir, trazer realmente este sentido da modernidade para as nossas videoaulas. E fugir efetivamente do livresco, dos textos densos, com muitas frases, que acaba por desmotivar, não é? E trazer elementos digitais. Podem ser vários infográficos, para quem quiser construir estes infográficos que vão sendo construídos e depois apresentados na videoaula, incluindo diferentes objetos multimídia, não é? Com vídeos, animações em que o professor vai realmente fazendo a narrativa, linhas de tempo aí para os professores de história ou temáticas que exigem realmente esta dinâmica que acaba por ser mais interativa também, em que eu vou narrando e vai surgindo, ok? Esta ideia do ir surgindo de forma quase que sincronizada com a voz é muito importante. Outro exemplo aqui, o fluxograma para síntese de ideias, também muito, muito importante, em que vamos realmente construindo estes, como se fossem esquemas, sínteses, e que trazem estes blocos, mas sempre devemos interagir também com eles. Puxar a atenção do aluno para algum detalhe, trazer o aluno para observar um determinado pormenor, realmente assegurando essa construção do conhecimento. Comparação de ideias, colocar uma ideia contra a outra, ir apresentando em partes realmente os prós e os contras de uma e de outra, trazer realmente esta interatividade, ok? São aqui algumas ideias que devemos reter na hora de criarmos o nosso suporte digital, porque é ele que depois dá vida àquilo que nós estamos narrando, não é? Fazendo a nossa narrativa lá na videoaula. Um cuidado que devemos ter, olhem só, se eu tiver a imagem que tem este fundo branco ou a sem fundo branco, nós reparamos automaticamente que a que não tem fundo branco, ela é mais legível, ela tem mais qualidade, é mais atual. Então devemos priorizar imagens sem fundo, ok? Nós depois passamos o linkzinho da ferramenta, há uma ferramenta, acho que vocês já usam para a criação das aulas digitais, que tira logo ali os fundos e realmente traz uma aparência mais moderna também, mais atual, tá? Banco de imagens, lembrem de tudo aquilo que nós já falamos nas aulas digitais. Temos de terem atenção a todos os direitos autorais e sempre que tenham alguma
necessidade específica, falem connosco. Peçam-nos ajuda se tiverem dificuldade em algum ponto, está bem? Mas lembrarem-se tanto do banco de imagens como de vídeos, tá? Destes vídeos 3D. Eu quero trazer, como aquele do universo, não é? Existem vários vídeos gratuitos e que realmente dão suporte àquilo que vamos estar explorando. Então, eles trazem-nos realmente essa dinâmica mais visual e mais atual para o aluno, para ele se sentir motivado, porque senão acaba por ser, estamos numa videoaula, estão aparecendo as coisas, mas depois não é moderno, não é atual, e o aluno, nossa, parece que foi feito há muito tempo. Então, trazer esta dinâmica da modernidade, da inovação. Temos também aqui algumas ideias importantes a reter, não é, Fernanda? Que são, com alguns exemplos, para que nós possamos verificar. Devemos ter sempre aqui alguma informação inicial com o tema da aula, a saudação, ok? Como já falamos, uma dinâmica apelativa no discurso, a entonação, como nós falamos, né? Na aula digital nós não estamos lá para explicar, por isso deixamos lá tudo direitinho. Aqui tem que ser quase ao contrário. Estamos lá, nós com a nossa didática, com o nosso poder de comunicação, vamos trazer o nosso aluno realmente aproximando o conteúdo do cotidiano do aluno também, não é? E vamos ver aqui alguns exemplos. 2 exemplos também de 2 tipos de professores diferentes, 2 posturas pedagógicas diferentes, mas que são também interessantes. Vamos ver aqui o primeiro. Ó. Este aqui da matemática agora. Ó. Seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática. Aqui é o Cava e esse é o nosso estudo de potenciação, que a gente vai falar sobre números extremamente grandes, extremamente pequenos ou números gerados por séries de multiplicações. E um exemplo de número extremamente grande é a quantidade de neurônios que você tem dentro da sua cabeça. Não, professor, é pouquinho. Não é pouquinho, não. O seu cérebro, que não é esse daqui, tem cerca de 86 bilhões de neurônios, que é o número 86, seguido de 9 zeros. Não estão todos em funcionamento ao mesmo tempo, mas alguns estão. E a gente vai utilizar eles para pensar no outro. Muito bem. Aqui uma interação dinâmica com o aluno, não é? Fazendo quase que este discurso que acaba por engajar. Vamos ver aqui outra dinâmica. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Só coloquei no mesmo, peço desculpa. Neste vídeo, vamos falar sobre astronomia. E é claro, primeiro de tudo, precisamos entender o funcionamento das ferramentas básicas para o estudo da astronomia. Por isso, vamos começar. Muito bem, aqui um professor que está usando aquela tela verdinha, ou que fez essa alteração, essa adaptação também, mas com esta dinâmica de proximidade. Outras ideias importantes de base, você vai que nos apresentam sentido ou direção. Opa, aqui. Outra dinâmica que nós queríamos que vocês ficassem bem com ela é toda esta didática, esta interação, estes efeitos sincronizados e a explicação científica, como é lógico. Vamos ver aqui este exemplo que o professor de matemática vai explorar as fórmulas e vai surgindo a informação de forma sincronizada. Vamos ver. B é chamado de base, você vai escrever do tamanho normal, é o número que se repete. N é chamado de expoente, você vai escrever no canto superior direito de B e um pouquinho menor. É a quantidade de vezes que essa base se repete. Então, no exemplo dos combustíveis, o que significa dobrar 3 vezes? É 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vamos ver se você entendeu? Muito bem, vamos ver aqui o outro exemplo. Então, do que setas, que nos apresentam sentido ou direção. A exemplo, estas setas que são os nossos pontos cardeais. Nós podemos falar que estamos a norte de alguma coisa, a oeste de uma cidade, a leste de um rio ou ao sul de uma determinada estrada. Se quiser, nós ainda podemos acrescentar os nossos pontos colaterais, que são intermeio entre 2 pontos cardeais, ou os nossos pontos subcolaterais, que são intermeio entre um ponto cardeal e um ponto colateral. A exemplo este que nós podemos chamar de norte-nordeste. Muito bem, aqui surgindo a informação efetivamente de forma sincronizada. Vamos agora... Eu estou gravando esse vídeo. Só um segundinho, que ele está surgindo aqui primeiro.
Vamos ver aqui também esta integração, então, seja de animações, que nós podemos encontrar, podemos fazer, trazer estes vídeos, como é que os podemos enquadrar nas nossas videoaulas. Vamos ver. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nos últimos 12 meses, a inflação tem girado mais ou menos no mesmo valor, tem se mantido mais ou menos estável. O que significa que, nesse período, o valor dos produtos mensalmente tem se multiplicado pelo mesmo fator. Isso é a chamada potenciação. Vão anotando. Este é o nosso sistema de orientação. Porém, dê uma olhada, por favor, neste globo. Vejam que lindo ele se movimentando, ele se rotacionando. E mais do que apresentar os países e os continentes, este globo nos ajuda na localização de uma determinada cidade, da onde você reside. Veja que através destas linhas e a intersecção delas, nós talvez podemos localizar aonde o seu amigo está, onde a sua amiga quer viajar. Vamos lá? Para isso, nós falamos... Muito bem, aqui também chamando a atenção para esta proximidade, não é? O professor estava ali explorando e disse o seu amigo, o seu familiar, trazendo realmente o conteúdo para o contexto do aluno. E, efetivamente... 3 elevado a menos 1 aqui, da latitude. mais uma vez só, trazendo primeiro aqui as palavras que nós trazemos para vocês, estas simulações, estas demonstrações, e no final nunca esqueçam, um apelo, nós despedimos-nos do aluno, mas apelar para ele ir lá no quiz aplicar os conhecimentos trabalhados, está bem? Não esqueçam que isso também é muito importante, porque lembra ao aluno que tem agora ali o momento da sua aplicação, que ele é fundamental para depois o professor entender se o aluno está realmente construindo conhecimento ou se necessita de outro reforço. Nós também solicitamos que os vídeos tenham o logo da Wiki sempre visível, está bem? Vamos deixar quase como se fosse ali uma etiqueta de vídeo para a Wiki. Vamos ver aqui estes exemplos. Opa, Eva. E da latitude. Se ele me coloca que uma cidade está na latitude 23 graus e 32 minutos sul, imediatamente eu procuro a linha do Equador e o que está ao sul da linha do Equador. Veja, 0, 10, 20. 23 está aproximadamente aqui nesta linha. Mas eu preciso de mais uma informação. Ou então, você pode estar na América do Sul, no continente africano ou agora em alguma região da Austrália. Por isso, ele me apresenta a longitude, 46 graus e 38 minutos oeste. Eu procuro o meridiano de Greenwich, a longitude 0. Eu sei que eu estou do lado oeste, utilizando a rosa dos ventos, e eu procuro 0, 10, 20, 30, 40, aproximadamente por aqui, eu tenho a longitude 46. E a intersecção desses dois lados é exatamente onde você está. Neste exemplo, na cidade de São Paulo, no Brasil. Agora... Muito bem, ou seja, não só passar a informação de forma expositiva, mas trazermos também aqui demonstrações práticas. Vamos ver aqui o exemplo da matemática. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Menos 7 elevado a menos 1 é 1 sobre menos 7. Ou você pode escrever menos 1 sétimo. Π elevado a menos 1 é 1 sobre π. 2 quintos elevado a menos 1, inverte. 5 meios, 5 sobre 2. Legal? Entendido todas as propriedades? Então tenta fazer os seus exercícios e até a nossa próxima aula. Bem, aqui a despedida final com a indicação da realização da atividade, ok? Daquelas 3 perguntinhas que preparamos sobre o conhecimento que foi construído naquela videoaula. Isso remete-nos agora para o que é que devemos ter em atenção na construção dos nossos quizzes. Temos que verificar se efetivamente, atenção, se eu trato de um determinado assunto, é sobre aquele assunto que eu devo fazer as perguntas. Às vezes podemos ser um pouquinho mais abertos na pergunta, trazer outras informações que não foram trabalhadas. Isso depois deixa o aluno numa situação mais vulnerável porque não foi efetivamente trabalhado. Devemos diversificar, vocês vão poder misturar entre questões de sim ou não e escolha múltipla, está bem? Nesse quiz. Temos que terem atenção ao nível
de dificuldade. Se eu estou explorando a minha videoaula num nível muito básico, depois não posso pedir ali uma aplicação muito complexa. E ao contrário também. Então, balancear efetivamente todas estas diretrizes. Devemos motivar os alunos, ou seja, façam realmente perguntas interessantes, que motivem o aluno, sem que fique ali margem para dúvida, redundantes, ou seja, linguagem clara, objetiva, também nos quizzes e realmente bem escritos. Garantirmos que realmente também todos os elementos de anexo àquelas questões, elas têm legibilidade. Se eu coloco uma imagem, uma fórmula, se eu coloco lá algum elemento, ele tem que ser legível, de qualidade, está bem? Esta parte aqui que já fui referindo, ou seja, que realmente não deixemos ali a pergunta com dúvidas e que essas três questões sobre aquela videoaula que não sejam depois às vezes um erro em cadeia, não é? Em que começamos com uma e que já começou mal e o aluno é induzido, ele até pegou a ideia da videoaula, mas depois acabou por não conseguir realizar a atividade. Ficarem aí atentos, são ideias-chave que vão ajudar vocês a criar quizzes mais objetivos. E também esta dinâmica, evitar usar questões na negativa. Muitas vezes os alunos até entenderam e não reparam que seleciona a opção que não diz respeito. Vamos tentar ter em atenção essas dinâmicas e priorizar as opções de resposta na afirmativa. Está bem? Quando usarem, porque é efetivamente necessário fazer a pergunta na negativa, coloquem, por exemplo, seleciona a opção incorreta e a palavra incorreta em maiúscula. Está bem? Toda ela incorreta, ou não, a que não diz, para realmente isso chamar a atenção do aluno e evitar, então, que ele tenha esse problema. Perfeito? Até aqui tranquilo? Já estamos quase terminando. São mais 2 horas aqui e terminamos. Vamos lá, ó. Estamos mesmo quase terminando. Vamos agora à plataforma, não é? Ok, vamos imaginar, gravaram, já fizeram o roteiro, já gravaram a videoaula, está super legal. Onde é que vocês vão colocar o vídeo, não é isso? Já sabemos então que é no EUA. Eu vou até compartilhar aqui, já conhecemos a plataforma, todos nós, não é? Eu vou só baixar aqui um pouquinho que nesta tela eu tenho que ver isto menor. Isto, já sabemos que cada um de vocês tem o seu usuário e senha, entram e onde vamos explorar esta dinâmica é em área pessoal, como vocês já conhecem, não é? Vocês sabem muito bem aqui estes meus documentos, só que agora olhem só, minhas videoaulas, é este aqui que interessa agora. Quando clicamos em minhas videoaulas, vocês vão ter todas as videoaulas que vocês criaram, tá? Todas as videoaulas, sempre organizadas por nível de ensino, área científica, tá bem? Como é que eu trago o vídeo? Estão vendo aqui do lado direito, importar vídeo. Isto acaba por ser muito simples, não tem aqui complexidade. Ó, importar vídeo e ele vai perguntar então qual é o vídeo que eu quero importar. Eu vou dizer que é este da videoaula. Ó, selecionei, ele vai carregar a informação e eu já posso dar um título mais sugestivo. Vou dizer assim, planetas internos, que é o exemplo. Posso descrever também videoaula sobre reticências. Aquilo que vocês colocam no planejamento já copiam e colam para aqui, está bem? Não precisam estar às vezes a criar dinâmicas atrás de dinâmicas. Referências. Se usamos algum crédito podemos também colocar aqui, salvamos. Ok. Ele vai carregar na plataforma o vídeo. Vocês vão sempre receber no e-mail uma confirmação de que o vídeo já está, porque se ele for muito pesado pode demorar mais um pouquinho. Tenham em atenção também ao peso do vídeo, para ele ser mais leve, para depois também o aluno que visualiza a videoaula em contextos de baixa conexão, né, também tem ali facilitado. Eu vou até fazer um refreshzinho, que eu acho que já opa, em minhas videoaulas, ainda não ficou carregado, mas ele vem aparecer aqui em minhas videoaulas exatamente igual a uma caixinha destas. Estão vendo que cada videoaula é como se fosse um card aqui temático.
ok? Deixem-me só ver se entretanto já foi, pode a minha internet também estar, não tem mal. Vamos aqui a uma videoaula. O que é que eu posso fazer na videoaula? Clico e ele vai mostrar, eu posso ver, dou o playzinho. Bora lá, vamos lá para mais uma videoaula, animada aí do outro lado, animada aí do outro lado. Isso. Estão vendo quando a gente fala de interação, entonação, não é? Aqui trazendo de acordo com o público, não é? Se é um aluno do segundo ano, do terceiro, se é do nono, nós temos que adaptar realmente o nosso discurso. E, olhem só, vocês estão vendo aqui este ver mais? Todo mundo está vendo aqui ver mais? Sim? Ó, eu vou clicar em ver mais e entro na videoaula, tá? Esta videoaula, o que é que vocês devem ficar atentos? Aqui são os comentários, esta parte para a criação não é relevante, mas aqui do lado esquerdo você tem o título, então nós sempre que ativamos aqui a canetinha de edição eu posso editar, então vou colocar qual é que é o nível de ensino, a área científica, o tema, como vocês já conhecem, está bem? Vou associar, se eu quiser aqui, ó, olhem só, habilidades, pesquiso o código e associo, vamos imaginar que era este aqui, eu salvo e ele já fica também o código da BNCC, está bem? E esta dinâmica vocês podem aqui explorar então para o enquadramento. O que é que eu queria que vocês ficassem atentos? É que neste símbolozinho que é o quiz, aqui é que vocês vão fazer o quiz de aplicação dos conhecimentos. Eu vou fazer aqui uma dinâmica que eu vou realmente editar este quiz, vou tirar as perguntinhas todas, ok? Pronto. É assim que vocês visualizam a primeira tela para a criação do quiz. Vão dizer qual é a avaliação. Aqui vamos selecionar sempre a avaliação intermediária, tá bem? Deixem sempre a avaliação intermediária. Podem dizer quiz da aula 1, ou chamar ali aplicando conhecimentos, podem dar um nome ao quiz. E esta descrição é quase a primeira informação que nós deixamos aos alunos, que isto também pede lá no roteiro, por isso copiam e colam para aqui, não gastem tempo depois de já terem feito no roteiro, copiam e colam, e depois aqui neste mais, estão vendo mais, clico e ele cria uma pergunta. E eu tenho a tipologia sim ou não, olhem só, em que eu digito a pergunta e seleciono a resposta, beleza? Ou ABCDE, escolha múltipla, em que eu digito a pergunta, vou digitar as opções de resposta e no vistinho eu vou deixar a opção correta sinalizada para depois a plataforma contabilizar se o aluno acertou ou errou, está bem? E no final vou salvar. Salvei, já está feito. Já está. Já digo, já informo o time da Wiki de que já fiz esta videoaula. Lembrem, contudo, que nós vamos validar sempre, e vamos falar já sobre isto, por tema. Ou seja, vamos fazer o mesmo processo, por exemplo, às 4 videoaulas daquela temática, no finalzinho, ó, já está tudo subido na plataforma, com os quizzes. Perfeito? Deu para pegar aqui a ideia da plataforma? Isto é bem simples, gente. Ó, importo o vídeo, venho aqui no quiz, construo o quiz, salvo, está feito. Tá? Aqui a parte de subir, ela é bem simples. Alguma dúvida aqui? Este processo acaba por ser muito intuitivo. Depois, se quiserem, nós também disponibilizamos ali o quiz, desculpem, ó, agora falei do quiz, o tutorialzinho de como importar e como criar quiz, eu disponibilizo para vocês também esses vídeos, tá? Mas, aliás, se vocês no vosso... mostrar aí, exatamente. Aqui, ia mostrar aqui agora põe a internet que ficou aqui meia gagazinha, mas vou até mostrar porque aqui na própria plataforma vocês têm acesso ao quiz, está bem? Na parte inferior... Oi? Tem acesso aos tutoriais no campo de ajuda de todos os aplicativos, não é? E encontram, de facto, este passo a passo do subir aulas e de criar os quizzes, é bem dinâmico, bem fácil de entender. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, que a internet parece que me está pregando aqui uma partida, mas
sempre na ajuda vocês vão ter essa informação. Vocês vão descobrir que até lá têm alguns tutoriais sobre o Create também, e acaba por ser importante. Fernando, eu não sei se conseguem partilhar aí, que agora aqui a plataforma não me está abrindo. Se quiser mostrar aí só um pouquinho, só para dizermos onde está efetivamente esta ajuda. E lá dentro vocês têm então os tutoriais. Criar quiz da videoaula, importar videoaula. Vocês têm lá. Então podem realmente visualizar. Exatamente. No canto inferior esquerdo, ajuda. Se eu clicar, eu tenho tutoriais. Olhem só, tutoriais. Cliquei, tenho vários. E temos aí, vão ser o 06, que diz importar videoaula. Olhem só. Com a explicação toda, ou seja, tem todo o tutorial. Tem este de importar vídeo, que é o 06, e tem também o de criar quiz, que é o 08. Este 08 que explica os passos direitinho para a criação do quiz da aplicação, está bem? Ó. Tem toda a narrativa de como criar. Perfeito. Muito bem. Dando continuidade, depois também se tiverem dúvidas, nós ajudamos, mas tem aí, podem ver até para fazer a síntese de realmente deste, para darmos continuidade depois ao processo, mas alguma dúvida depois que sintam, podem também comunicar connosco, nós ajudamos, mas tem lá também para saberem que tem lá os tutoriais para ajudar vocês. Acho que a Sayonara levantou a mão. Estou vendo aqui participantes com uma... Exatamente. É a Sayonara, não é? Sim, foi eu. De todo jeito, eu vou criar um grupo pessoal aqui no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas específicas de videoaulas. Aí eu vou colocar esse link para esse manual lá, tá bom, Helder? Perfeito. Aí depois a gente compartilha lá para vocês tirarem também as dúvidas sobre como importar videoaula, se tiver algum problema, ou alguma imagem que vocês queiram colocar de fundo, a gente vai estar lá dando suporte, tá bom? É isso. Perfeito, perfeito. Que depois vocês vão ver que aqui o trabalho que demora a fazer aquela videoaula, depois o importar ali são uns segundinhos, que é bem simples. Olhem aqui. Qual é o fluxo então de trabalho? Sintetizando, estamos quase terminando em tempo recorde neste sábado. Nós vamos enviar um tema para cada um de vocês, não é isso? A temática, para que seja desenvolvida em média as 3 videoaulas. Estamos entre 3 a 5, não é isso? Vocês, qual é o primeiro trabalho? Enquanto autores, vão exatamente fazer o roteiro, não é? Fez o roteiro com o número de videoaulas, com os quizzes, com toda a indicação, já pensaram no vídeo e fazem o quê? Mandam por e-mail para a Wiki. É o processo que vocês já conhecem. Se não está aprovado, é enviado para vocês, para fazer algum ajuste, ou então avançam para a gravação, em que tem que lembrar que tem a vossa imagem, a explicação e o suporte lá, dando realmente essa configuração de construção de conhecimento, com todas as indicações que falamos. E volta para a Wiki, exatamente. Colocam o vídeo lá na plataforma, com o quiz, e dão a comunicação por e-mail que realmente já terminaram as videoaulas daquele tema. E elas podem não ser validadas, podem exigir alguns ajustes finos, ou então, e é isso que nós queremos sempre para darmos seguimento, são validadas e damos seguimento realmente aqui para contabilização. Lembrem só que a validação é por tema. Se são 3 videoaulas que compõem aquele tema, vocês só dão um alerta no final daquelas 3 videoaulas. Para quê? Para nós conseguirmos entender se, na sequência daquelas videoaulas, aquele tema foi efetivamente tratado. Perfeito? Muito bem. Dando continuidade, só para relembrar aqui, acho que a Sayonara quer explorar aqui um pouquinho, porque efetivamente temos estes packs
né, das videoaulas, que tem realmente esta recompensa, e à medida que vocês vão fazendo mais videoaulas, o pacote acaba por ser mais atrativo, não é, Sayonara? Isso mesmo. Gente, eu já tinha mostrado para alguns de vocês na demonstração. Aqui é mais ou menos a explicação de como que funciona. Então, se você tem até 39 videoaulas por mês, é 50 por videoaulas. Isso aqui não necessariamente vocês têm que ter necessariamente 39 videoaulas. Eu acho que tem que ficar bem claro aqui. Então, até 39 videoaulas é R$50 por videoaula. Então, se eu entregar 20, se eu entregar 30, vai ser R$50 por videoaula. E aqui, a partir desse valor aqui, que aí já começa a valer mais a pena, né? 40, 49, 65. É claro, é o mesmo processo das aulas digitais. No início, até vocês pegarem o jeito, né? Mas nós temos aí professores, né? Já mais experientes na parte de videoaula, que vocês vão verem lá na plataforma, que já tem, né? Conseguem produzir tranquilamente mais de 50 videoaulas, né? Mas já criaram ali o fluxo, né? Igual das videoaulas. Exatamente. Vocês vão ver que tem a primeira videoaula para fazer esse casamento perfeito, não é? Como a Sayonara falava. E depois, se repararem, são 3 minutinhos, 5 minutinhos, e são pequenas unidades de conhecimento que devem ser tratadas, gente. Não pensem em vídeos longos, não pensem numa complexidade, diretos, com o suporte ali, e vamos avançar nesse sentido. Está bem? E talvez, não sei, Fernanda, se quer acrescentar, ou se passávamos para perguntas aqui, ou alguma dúvida que tenha surgido nos colegas. Apenas destacar e referir que os exemplos que fomos elencando são exemplos, alguns deles de ensino médio, não é? O foco é, efetivamente, nós conseguirmos alavancar também o ensino fundamental 1 e fundamental 2. E quando referia no início a importância de sabermos o nosso público-alvo, também está relacionado aqui com isto, não é? Sabemos que o Fundo 1 e o Fundo 2 têm também as suas especificidades na interação com os alunos e a sua forma de abordar, em termos de complexidade, os diferentes temas. Queria só ressalvar, porque demos ali alguns exemplos de ensino médio, mas temos também outros exemplos na plataforma de ensino fundamental 1 e fundamental 2 que podem também explorar. E eu deixava aí margem de manobra para perguntas. Desculpa. Eu ia só sugerir aqui só uma dinâmica também. Se a Fernanda puder só partilhar a tela só na plataforma, Fernanda, desculpa que só ia dar aqui uma sugestão. Para vocês verem exemplos, porque isto com os exemplos é sempre mais fácil, não é? Da gente ver mais ou menos o equilíbrio das videoaulas. Vocês lá na plataforma, no Mundo Rosa, que nós temos no Mundo Rosa, que é em... aqui, muito obrigado, Fernanda. Aqui em conteúdos, ó, o e-content, estão vendo o e-content? Tem os níveis de ensino. Vou lá no Fundo 1, vou na matemática. Pego aí uma das temáticas existentes, por exemplo, grandezas e medidas, e tenho lá videoaula. Sempre que diz ali na tipologia videoaula, é porque é uma videoaula. Clicam e podem dar o playzinho. Olá! Isso. Então assistam a estas videoaulas, porque elas vão ajudar também vocês a até enquadrarem, tem ali exemplos da área de vocês, para verem o que já foi feito e de que forma podem também inovar. Está bem? Se for do Fundo 2, selecionam a área científica e dentro da temática sempre a indicação do material. Vejam só, naquela coluna da tipologia, que é efetivamente a videoaula. Clicam, dão um playzinho, e podem, então, assistir. Tá bom? Cais com os exemplos ajuda. Desculpa, Fernanda. Obrigado. Nós estávamos sem... Mas acho que ajuda, não é? Se forem lá pesquisar, acaba por ser bom para verem aí esses exemplos e verem, não é? Aquilo já está feito. Vocês
são os top, o grupo top agora de videoaulas. Vocês vão fazer videoaulas bem mais dinâmicas, ainda mais interativas, não é? Nós costumamos dizer que se eu vejo o exemplo, eu vou ser melhor que o exemplo. É só lembrar, né, gente, da linguagem, né? O Fundi 1 e o Fundi 2. O Fundi 1, dependendo do tema que vocês pegarem, né? Agora eu fiz a lista aqui, passar os temas para cada um de vocês. E assim, se for Fundamental 1, tiver muito próximo, né, o tema do primeiro, segundo ano, ainda é bem aquela linguagem mesmo infantil, coleguinhas, né, mesmo mais infantil mesmo. Aí já o Fundi 2 já tá, né, dependendo do tema, você já tá para o oitavo, nono ano, vocês já têm essa prática, né, que muda um pouco ali a comunicação. E isso na videoaula também fica bem nítido. Mas é isso que a Fernanda falou, vocês entrando lá e já vendo os exemplos, né? Pega uma videoaula da área de vocês, eu acredito que mais para ter noção, assim, como que é a linguagem, e vai dar tudo certo, é bem tranquilo para vocês. Obrigada, Sayonara. Não sei se temos alguma questão adicional. Perguntas? Temos ali no chat, acho que colocaram uma pergunta, só abrindo aqui o chat. Sim, nós temos um contrato de direitos de imagem, sim. Aliás, estamos aí. Este já está totalmente finalizado, que será partilhado convosco também. A Maria Luísa está questionando relativamente a esta dinâmica em que referimos claramente em que nos é cedido o uso da imagem para este projeto. Sim, sim. E pronto, se tiverem dúvidas em outro momento, como a Sayonara vai criar o grupo, estejam à vontade, não é? Fizemos aqui pontualidade britânica, basicamente. Acho que ainda... acho que alguém falou. Alguma pergunta? Não, era a Maria Luísa agradecendo a resposta. Está bem. Está bem. Sintam-se à vontade, caso tenham depois alguma dúvida posterior, mandem lá no grupo que nós ajudamos vocês. Está bem? Me resta-me agradecer mais esta disponibilidade, estamos juntos. Boas produções Boas e até breve. não é? Bom, pessoal, depois eu vou colocando lá no grupo as informações, vou mandar o link lá da tabela que a Fernanda já vai programar na segunda-feira os temas de vocês, tá bom? Para já iniciar a produção. E a sessão de dúvidas, vocês podem também entrar nas nossas dúvidas, né? Segunda, quarta e sexta também para tirar dúvidas sobre as videoaulas. Tudo bem? É isso, pessoal. Bom final de semana aí agora. Tchau, bom final de semana. Tchau.